Olá, internauta do CRN TV. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o professor Paulo Guerra, que vai conversar com a gente sobre um assunto muito polêmico, que tem trazido bastante problemas a crianças, jovens, adolescentes. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Paulo, nós vamos falar então hoje do bullying, que a gente sabe que é um grande problema. Na verdade, bullying sempre existiu, né? Desde que começam as escolas já começa esse tipo de coisa. Tem sempre a coisa do aluno mais forte que quer perseguir o aluno mais fraco. O que nós temos nos últimos anos é que essa coisa tem se intensificado por causa da internet. A internet ela dá um anonimato para o aluno e ele tem a oportunidade de perseguir outros alunos sem ser descoberto, né? Porque ele pode criar um perfil falso no Orkut, ele pode entrar em todas essas redes sociais com nomes falsos e usar isso para perseguir outros colegas da escola sem ser descoberto, né? Até pode ser descoberto, mas é muito mais difícil. Então a internet, na verdade, ela intensificou um problema que já existia e existe desde... Se você pegar, por exemplo, o Ateneu, que é uma obra da literatura do século XIX, fala sobre um colégio interno onde os meninos são submetidos a bullying o tempo todo, né? Então sempre existiu, só piorou nos últimos anos. Devido às redes sociais, As né? redes sociais ajudaram a intensificar esse problema. E quais são, assim, o que mais... os mais graves, assim, o que mais eles usam, falam para o outro, como que é? Nós temos alguns casos que aconteceram em âmbito nacional relacionado à parte sexual, né? Às vezes a menina está conversando com um amigo e mostra os seios. Daí na semana seguinte isso está circulando na internet e a partir do momento que você publicou em um site, tirar é muito difícil, porque um vai passando para o outro, né? Só que tem os dois lados da moeda. Do mesmo jeito que nós temos esses casos cada vez mais graves, hoje nós temos punições cada vez mais graves. Há um tempo atrás foi noticiado, estava nos sites todos mais conhecidos do país, da família de um menino que foi condenada a pagar uma indenização de mais de R$8.000 para uma menina que sofria bullying na escola. Então a coisa tem ficado pior, digamos assim, entre os alunos, mas as punições têm sido um pouco mais graves também. Que bom, né? Até essa é uma forma de ajudar a coibir, né? Mexer no bolso do cidadão. Daí o pai e a mãe acabam cuidando um pouquinho melhor do que o filho faz em casa. Bom, a gente sabe que isso sempre existiu, como você falou agora com as redes sociais. Isso é muito comum a gente ver em colégio, né? Normalmente o coleguinha fala para o outro. Sim. E isso causa sérios problemas à criança. Na verdade, o bullying ele faz parte mais da realidade escolar. Mas isso não significa que aconteça só na escola, porque nós temos casos de universidades onde um aluno acaba perseguindo o outro. Nós temos o caso notável daquela universidade de São Paulo que acabaram perseguindo a moça por causa da roupa e o Brasil inteiro ficou sabendo 30 segundos depois porque estava publicado em todas as redes sociais, né? Empresa também tem caso de perseguição, então a internet ajudou a infelizmente, intensificar essa coisa que já existia, né? E daí publicar foto, publicar coisas, às vezes fatos que não são verdade sobre a vida das pessoas, publica na internet e aquilo começa a espalhar, e depois que começa a espalhar pela internet, controlar é muito difícil. Ô Paulo, o que a gente de repente, como você acabou de dizer, controlar é muito difícil, mas não é impossível. Sim. Então como que a gente pode de repente ajudar essas crianças, esses jovens? O que de repente eu como cidadã, as pessoas que estão ali, os internautas que estão nos vendo, a gente pode fazer de repente para ajudar? E como que a gente consegue notar que isso está acontecendo? Primeira coisa é tentar deixar claro para os alunos que isso pode ser punido, isso pode trazer consequências graves. Segundo ponto, o pai e a mãe têm que participar mais da vida do aluno e não só do filho, né? Não só deixar um computador para ele no quarto e deixar ele acessar aquilo que bem entende, procurar controlar. Em terceiro lugar, o pai da vítima procurar sempre fazer alguma coisa, porque a partir do momento que ele permite que façam isso com o filho dele a primeira vez, daí a coisa vai só se intensificando. Então, se acontece qualquer tipo de coisa na escola, o primeiro comportamento do pai da vítima de bullying é procurar a escola, comunicar a orientação, a direção, que as atitudes serão tomadas. Se for feito na rua, porque muita coisa acontece na rua, às vezes o aluno vai agredir o outro na rua, em caso de agressão física cabe até a polícia, né? Mas tem os dois lados, tem o pai do aluno que pode perseguir os outros, tentar evitar que seu filho acabe causando problemas, e o pai da vítima que deve estar sempre procurando a autoridade competente para impedir que seu filho seja submetido a esse tipo de trabalho, a esse tipo de problema. Como que a gente identifica? A criança que sofre bullying, o adolescente, ele começa a apresentar alguns sintomas, ele começa a se mostrar mais triste, mais melancólico, reprimido em casa,
não quer sair, porque ele vive num mundo de opressão, então ele começa a se fechar ali num mundinho próprio, né? Então o pai às vezes tem condições de observar isso e ir buscar onde estão os problemas e procurar uma solução. Tá certo, Paulo. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. E o CRN TV fica por aqui. Mais informações você encontra no site do CRN e também para rever as entrevistas é só acessar o YouTube e digitar CRN TV.